muito antes das pedras serem talhadas, muito antes dos cedros do Líbano cruzarem o mar, e muito antes da glória do Senhor encher aquele lugar com fogo, o templo de Salomão nasceu no coração de outro homem, Davi, o rei escolhido por Deus. A Bíblia revela que Davi tinha um desejo ardente, puro e profundo de construir uma casa para o Senhor. Ele dizia em seu coração: não vou descansar, não vou me deitar, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor. Mas Deus respondeu a Davi com amor e firmeza: você não edificará uma casa ao meu nome, porque você é um homem de guerra, e derramou muito sangue. Então o Senhor escolheu Salomão, o filho de Davi, para ser o construtor daquele lugar, que seria chamado de a casa do nome de Deus. Veja, o templo não nasceu de uma mente humana, não foi fruto da engenharia, mas sim de uma ordem divina, uma revelação celestial, aprovada e projetada por Deus, e levantada por homens que trabalharam sob a sua direção. Quando Salomão assumiu o trono, Deus apareceu para ele em sonhos e prometeu: eu serei com você. Assim como fui com seu pai, também serei contigo. Com a sabedoria que Deus lhe deu, Salomão começou a organizar aquilo que mudaria a história de Israel para sempre: a construção do templo do Senhor. E assim se cumpriu o que Deus havia prometido a Davi: o teu filho edificará a minha casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Salomão não começou com madeira ou com pedras. Ele começou com alianças, ordem, liderança, organização e obediência, exatamente como Deus havia orientado. O livro de 1 Reis nos conta que Salomão enviou mensageiros a Hirão, rei de Tiro, o mesmo que tinha sido um grande aliado do rei Davi. Hirão ficou muito feliz quando soube que Salomão seria o novo rei. Salomão então fez um pedido: ordene que me cortem cedros do Líbano, pois eu sei que não há ninguém que saiba cortar madeira como os sidônios. Hirão respondeu: farei tudo o que você desejar. A Bíblia nos diz que a madeira seria trazida em jangadas pelo mar até o porto de Israel, e, de lá, seria levada para Jerusalém. Nada além disso é acrescentado. Então Salomão organizou uma força de trabalho impressionante. Foram 30.000 homens para trabalhar no Líbano, se revezando mês a mês. 70.000 homens para carregar os materiais, 80.000 para cortar as pedras nas montanhas, e mais 3.300 chefes para supervisionar toda a obra. Esses números são bíblicos. Não há exageros nem acréscimos. É assim que Deus revela os detalhes. Agora preste atenção em uma das passagens mais impressionantes de toda a Bíblia. O texto sagrado registra um detalhe tão profundo que arrepia qualquer leitor. O templo foi construído com pedras já preparadas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem qualquer outra ferramenta de ferro se ouviu na casa enquanto ela era edificada. Isso não é uma metáfora, é literal. O lugar onde Deus habitaria não seria profanado pelo barulho de ferramentas. Ali não se ouviria ferro batendo contra a pedra. O templo era santo desde o seu início. A Bíblia também nos dá as medidas exatas do templo. Ele tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O lugar mais sagrado, o Santo dos Santos, era um cubo perfeito, 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Essas são as medidas bíblicas, e somente elas. Nós não acrescentamos nada além do que está escrito. E que dizer do acabamento? A Bíblia diz: e Salomão revestiu o interior da casa de ouro puro, e cobriu o altar de cedro com ouro. O texto não informa quantas toneladas de ouro foram usadas. Não menciona o peso, nem dá números específicos. Por isso, não vamos especular. Vamos apenas nos ater ao que a palavra afirma. Tudo, absolutamente tudo, era revestido de ouro puro. Para executar uma obra tão magnífica, Salomão contou com um artesão especial, um homem de sabedoria e talento extraordinários chamado Hirão-Abi. A Bíblia o descreve como um homem habilidoso em trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, pedras e madeira, além de tecidos finos. Ele não era apenas um trabalhador, mas um mestre em sua arte, cheio de sabedoria, entendimento e ciência para toda a obra de bronze. Foi ele quem supervisionou a criação das peças mais icônicas do templo, como as 2 grandes colunas de bronze, o mar de fundição e os 10 lavatórios. Hirão-Abi foi um presente de Deus para Salomão, um homem capacitado pelo Espírito para transformar a visão divina em uma realidade gloriosa e palpável. A sua história nos ensina que Deus capacita pessoas específicas, com talentos únicos, para cumprir os seus propósitos aqui na Terra. A história da construção do Templo de Salomão é um lembrete poderoso de que, quando Deus tem um plano, Ele provê tudo o que é necessário: a visão, a liderança, os recursos e as pessoas certas, no lugar certo. É uma história de obediência,
alianças e, acima de tudo, da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Você sabia que a Bíblia descreve em detalhes impressionantes a construção do Templo de Salomão e que um artesão genial, especialista em bronze, foi o responsável por algumas das obras mais espetaculares daquela época? Em 1 Reis capítulo 7, lemos sobre um homem enviado por Irão, rei de Tiro. A Bíblia diz que ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai era de Tiro. Este homem não era um simples operário. Ele era cheio de habilidade, inteligência e conhecimento para fazer toda a obra artística em bronze. Ele foi o mestre por trás das 2 colunas gigantes, do mar de metal, dos suportes, das bacias e de todos os artefatos de metal do templo. Tudo isso está na Bíblia, cada detalhe fielmente registrado. Vamos falar sobre as famosas colunas Jaquim e Boaz. Muitos mistérios foram criados em torno delas, mas a Bíblia é clara. 1 Reis 7:21 diz: "E levantou as colunas no pórtico do templo. A uma chamou Jaquim e a outra Boaz." Os nomes não eram códigos de engenharia, mas sim declarações espirituais. Jaquim significa "ele estabelecerá", e Boaz, "nele a força." Era uma proclamação sobre o poder e a fidelidade de Deus. No coração do templo ficava o lugar mais sagrado de todos, o Santo dos Santos. Dentro dele, 2 querubins gigantes, esculpidos e revestidos de ouro puro, se erguiam. Suas asas imensas se estendiam de uma parede à outra, tocando-se no centro do santuário. E ali, debaixo dessas asas protetoras, repousava o objeto mais sagrado de Israel, a Arca da Aliança. E então, quando o templo finalmente ficou pronto, aconteceu um dos eventos mais espetaculares de toda a Bíblia. O livro de 2 Crônicas nos conta que, enquanto os sacerdotes tocavam e cantavam em uníssono, a casa se encheu de uma nuvem. Era tão densa, tão poderosa, que os sacerdotes não conseguiram permanecer ali para ministrar, porque a glória do Senhor havia enchido completamente o templo. Nenhum arqueólogo pode explicar isso. Nenhum historiador consegue compreender. Este foi um evento divino. Deus estava ali, aprovando o templo com sua própria presença visível. Diante de todo o povo, Salomão levantou as mãos aos céus e fez uma das orações mais longas e profundas registradas nas Escrituras. Ele reconheceu a fidelidade de Deus, lembrou da aliança com seu pai Davi e pediu perdão e misericórdia para Israel. Ele pediu que Deus sempre ouvisse a oração feita em direção àquele lugar, não importando a crise, a guerra ou o pecado, mas Salomão tinha plena consciência da grandeza de Deus, declarando: "Os céus e os céus dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei." Ele sabia que Deus não cabe em templos feitos por mãos humanas, mas aquele lugar carregaria o nome do Senhor. E a resposta de Deus foi imediata e poderosa. Assim que Salomão terminou de orar, a Bíblia afirma que fogo desceu do céu e consumiu os sacrifícios no altar. Não foi um fogo comum, não foi um efeito especial, foi fogo royal, vindo diretamente do céu. E mais uma vez, a glória do Senhor encheu a casa. Vendo isso, todo o povo se prostrou com o rosto em terra e adorou, declarando: "O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre." A Bíblia é exata sobre o tempo de construção. 7 anos. Foram 7 anos de obediência, trabalho e dedicação. O Templo de Salomão se tornou a maior obra já levantada em Israel, o centro espiritual da nação e a prova viva da fidelidade de Deus em cumprir a promessa feita a Davi. Mas, mais do que as pedras, a madeira e o ouro, o templo apontava para algo muito maior, um plano divino que se revelaria no futuro, pois as Escrituras nos ensinam hoje que o templo físico era apenas uma sombra. O verdadeiro plano de Deus sempre foi fazer morada, não em edifícios, mas no coração daqueles que o amam. Como está escrito: "Vocês são o templo do Espírito Santo." Se essa história incrível da Bíblia te tocou, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos que revelam as verdades poderosas da Palavra de Deus. Obrigado por assistir.